Saudações pessoal, acabei de gravar um vídeo de 20 minutos sobre Paris, mas estava sem o captura de áudio. Aí eu tenho que gravar tudo de novo. Vê que coisa, será que fica melhor? Não sei. Talvez eu possa mudar até a ordem das coisas que eu apresento. Então, primeira coisa, né? O jogo é do Michael Kiesling e do Wolfgang Kramer, né? Dois alemães aí que são famosos do meio, né? O Kiesling, ele fez o azul, então daí você já tira o gabarito do cara. E o Kramer fez o El Grande, jogo que ganhou o Spiel des Jahres, né? Então um jogo que a galera chama do pai do controle de área. E aí eles geralmente se juntam, isso desde antigamente, eles se correspondiam por carta, diga aí. Nos tempos áureos aí, carta e tal, não sei o que, e fazendo jogo assim. Aí hoje em dia, né, com a tecnologia, eu acho que eles fazem via Google Meet, ou algo similar, né? Mas é muito comum eles lançarem jogos em conjunto, né, fazendo parceria. Eu costumeiramente não sou tão fã dos jogos deles assim. Eles sempre ficam no meio do caminho. Não são jogos que eu acho ruim, né, mas não são jogos que eu acho excepcionais, né? Então termina que eles ficam no meio do caminho, mas é porque eles são jogos geralmente família ou família com um pouquinho mais de complexidade. Aí esse terreno assim não é um terreno que eu desbrave tanto ou que eu até goste tanto. Eu prefiro jogos um pouquinho mais pesados, não muito mais pesados, ou então bem mais leves, né? Ou um ou outro. Eu não gosto meio esse meio do caminho não. Entretanto, estamos aí conhecendo jogos novos, né? E resolvi não, né? Dado uma jogatina, conheci o Paris. Só joguei uma partida, então isso é de fato uma primeira mordida, né? A primeira impressão que eu vou ter do jogo. E foi com 4 jogadores, que aparentemente é o número melhor para jogar uma partida de Paris. Como é que é Paris? No seu turno, você tem pouquíssimas opções de ação. No começo do seu turno você vai revelar um tilezinho, né, para compor a cidade lá que começa vazia. E aí depois você decide se vai colocar sua chave em algum local. Quando você bota, você ganha dinheiro. Ou você bota no centro da mesa e não ganha nenhum dinheiro. Qual é a diferença disso? Porque eu ganharia nenhum dinheiro se eu posso ganhar dinheiro? Porque botando no centro da mesa você pode se distribuir para onde quiser em qualquer construção do tabuleiro. Enquanto que você, quando ganha dinheiro, você só pode entrar naquele distrito que você colocou, né? Então tem uma diferença clara aí, só que aparentemente essa diferença não fez tanta diferença na nossa partida, porque ninguém foi no banco, exceto o Dominique, chama de banco, não sei porquê, porque ganha 0 pontos, talvez o nome não seja banco, talvez seja Arco do Triunfo, porque fica bem no Arco do Triunfo, né? E só uma pessoa fez essa ação durante a partida, e não acho que tenha tanto efeito assim, mas entretanto, contudo, né? Eu acho que é uma ação que pode ser muito boa, porque ela gera uma surpresa que você não teria de onde a pessoa vai. Você não sabe para onde a pessoa vai, que distrito ela vai. Isso é muito importante, porque é um jogo de controle de área dos distritos. Então, o local que você se encontra é muito importante para saber se eu vou lá investir ou não. Então, sei lá, está disputando 2 jogadores no local e já está a briga de faca lá. Para que eu vou entrar lá? Não tem por que eu entrar lá, eu vou para outro canto, né? Então, você, às vezes, colocar uma chave num local que já tenha muita disputa, ou você indo lá começa a ter disputa, não é interessante. Talvez tivesse sido interessante você ganhar 0 moedas mesmo e se distribuir. Eu particularmente achei como um jogo ele é muito fechado, assim, muito apertado em termos de dinheiro, você não tem tanta vantagem assim em fazer isso. Então eu preferia ganhar dinheiro a fazer essa ação, né? E aí terminou que eu não usufruí dessa possibilidade de surpresa, né? De ir para um local de surpresa. E aí, passada aí a explicação bem breve de como o jogo funciona, vou falar o que eu achei do jogo, as partes de ponto fraco, ponto forte, as partes que eu gostei, que eu não gostei, né? Começando já pelo setup. O setup ele é meio que um ponto neutro. Talvez para você que tem uma baixa resistência a montar a mesa, você ache ruim, mas eu particularmente já estou um pouco acostumado, achei tranquilo. Ele não é pesado, só que ele tem um negócio esquisitinho, digamos assim, que é um pré-setup. É um pré-setup não, é um pós-setup. Então você acaba o setup, começa a partida e vai ter ainda a construção entrando durante a partida, como se fosse um setup inicial mesmo do jogo, porque começa sem nada. Aí eu fiquei sem entender um pouco, porque isso, até porque vai ter o impacto da sorte, porque não entram alguns tiles específicos, e você só sabe no final disso aí. Então, sei lá, daqui a 30 turnos, não sei, vamos ver, são 6 locações, vezes 6 construções por cada uma, né, 36, mas saem 4, eu acho, então próximo de 30. Então em 30 turnos é que você vai descobrir o que está faltando. E isso tem impacto, certo? Na parte de controle de área, na parte de onde eu vou investir, porque talvez você está investindo num local que não chegue a essas construções todas e você seja prejudicado por causa disso. Mas aí eu entendo ao mesmo tempo que tenha isso também no jogo, porque o jogo ele já começa com você montando todas as habilidades que tem no jogo ao redor do tabuleiro assim, e aí não entra essas construções que são os locais que a gente vai acessar e ficar lá, né, para fazer o controle de área.
E aí, como não entra essas construções, fica um pouquinho menos de informação de cara. Porque, a princípio, eu tô no susto. Porra, tem tanta coisa aqui. Como é que eu vou? Qual que eu vou pegar? Qual que eu não vou? O que é que eu vou fazer? Então, se tivesse, além dessas habilidades externas, os locais que eu vou também já tivessem todos no tabuleiro, talvez gerasse um AP grande. E AP é um problema no jogo. Apesar dessa solução, esse é um ponto fraco do jogo. Tem gente que diga que AP é culpa da mesa ou culpa do jogador. Eu acho que é em parte culpa do jogo também, né? Porque o jogo ele propiciou isso. Como é que ele propiciou isso? Ele simplesmente inseriu coisa demais para você pensar durante a sua vez. E para completar, ele não deixou você tomar essa decisão turnos antes, né? Então você refletir no futuro, você não consegue. Por que você não consegue? Porque o jogo é tático. Ele tem elementos táticos que impedem você de tomar uma decisão prévia. Tipo, pensar 2 turnos na frente, 3 turnos na frente. Você até consegue um pouco às vezes, mas dependendo da jogada do jogador, ele vai lhe bloquear no espaço que você ia fazer a sua ação. E isso muda completamente o que você vai fazer e você tem que reformular os seus planos. Então por isso gera AP. Porque chega na sua vez, mesmo que você tenha pensado no seu turno, né, anterior, sei lá, eu fiz a jogada, já estou pensando na minha próxima. Mas aí chega na minha vez, o que eu queria fazer não está disponível. E isso é um problema do ponto de vista de AP, mas é uma vantagem do ponto de vista de interação. E esse é um ponto positivo do jogo, ele tem muita interação. É um jogo que você vai ter tanto o controle de área, a maioria da área, né? Então isso aí já é uma interação forte, porque eu vou ter que medir quantos pontos eu tenho ali, quantos pontos meu oponente tem, eu invisto mais, invisto menos, né? Se eu investir mais, ele vai ficar se vingando ou vai para outro canto, né? Então isso já é um fator de interação importante. Só que além disso tem um fator de interação de você ter essa tática, de locais ser bloqueados e você ter que mudar a sua estratégia. E isso tem impacto diretamente na interação, que é um ponto bem positivo no jogo, que é a parte interessante do jogo, né? Tirando a interação, a outra parte mais positiva do jogo é a tensão. Existe uma certa tensão na ação que o oponente vai fazer, especialmente levando em consideração as habilidades que tem ao redor do tabuleiro, porque algumas delas só tem uma. E quem pisou lá primeiro pega. Só que não é só esse o twist, não. O twist é que quando você está andando nessa trilha ao redor do tabuleiro, você não pode voltar. Então os tiles, né, as habilidades mais fracas, ficam na parte esquerda, né? Quanto mais você roda, mais forte vai ficando. Sendo que no primeiro turno eu posso fazer a ação de pegar o negócio mais forte. Só que eu pegando mais forte, termina que eu perdi a oportunidade de pegar vários outros. Então é uma balança de você saber quando avançar e quando não avançar. E avançar antes que seu oponente pegue o que você queria. Porque às vezes isso é um swing de ponto bem grande. Swing, né, não é casa de swing, é variação, né? Variação de pontos bem grande. Porque você, sei lá, pode... Se você pegasse essa habilidade, você ganharia 20 pontos. E aí você não pegou porque alguém pegou no seu lugar. Então é uma variação de 20 pontos que foi embora aí, né? Então isso gera uma tensão. Claramente é uma tensão palpável no jogo que você tem que estar ligado. Se o cara vai avançar ali, ou se ele vai parar um pouquinho antes, e aí você vai poder passar por ele, né? E tá nessa medida aí. Então esses são os 2 grandes pontos positivos do jogo, né? A parte de interação junto com a parte tática, que você vai ter que fazer aí a tensão ser gerada, e isso gera sentimentos de estar engajado, né? Outra parte legal é a elegância do jogo, já que você só tem uma ação a fazer. Costumeiramente era por turno ser rápido, mas infelizmente não é rápido por conta do AP, e o AP é propiciado tanto pela parte tática quanto pelo gerenciamento de recursos, que é grande. Como o recurso é apertado, você está sempre contando moeda direto, dá para fazer, não vai dar e tal. Aí tem uma ação, que é a pior ação do jogo, que é pegar uma bandeirinha lá. E essa ação é a ação que dá o gatilho de final do jogo. Aí esse para mim é o maior problema do jogo, né? Então a maior vantagem do jogo é a interação e tal, mas o maior problema é o final do jogo. Uma partida com 4 jogadores, essa partida em específico, né, que eu joguei, durou 2 horas e 50 minutos, sem contar a explicação. Então eu acho que é um tempo excessivamente longo para um jogo que é perto ali de um jogo família, né? Para mim, no máximo 1h30, mais que isso já está se prolongando demais. Então o jogo se prolongou de fato demais. Lógico que isso vai variar de mesa para mesa, depende do quanto de AP a mesa tenha, né? E depende do quanto as pessoas, até que não tem um AP, estão entrando no AP simplesmente porque o jogo tem esse fluxo esquisito de você, eu pensei na minha ação, frustrado nos meus planos, vou ter que refletir de novo e tal. Eu mesmo faço isso, né? Eu estou pensando muito na frente, mas aí eu não consigo fazer o que eu estou pensando, termina que eu espero eu chegar no meu turno para tomar uma ação, uma decisão, né? E quando eu vou tomar essa decisão, eu vou ter que pensar naquele momento, e aí isso atrasa o jogo, né? E aí aconteceu isso com quase todo mundo da mesa, o que é uma pena, porque o jogo ele tem potencial, né? Eu acho que esse jogo tem potencial, ele tem uma dinâmica elegante,
e interação que vai fazer com que cada mesa que você joga seja um pouco diferente do jogo, mesmo que você mantenha tudo igual, né? Porque às vezes a rejogabilidade do jogo vem da interação, e eu acredito que o jogo venha dessa maneira, porque ele não tem, pelo que eu vi, não tem muita variedade, só se for alguma variante que eu já ouvi falar, não fui atrás, mas que muda algumas coisinhas lá no jogo, né? Então achei um jogo legal, eu jogaria novamente. Talvez uma segunda partida seja mais curta, né? Mas eu não tenho assim, eu não achei ele tão bom ao ponto de, sei lá, eu quero comprar ou quero jogar assim, com uma certa, né? Um intervalo curto de tempo, né? Jogar logo agora, né? Ou daqui a uma semana, não. Quando der para jogar eu jogo, não tenho pressa. Até porque como a regra é fácil, mesmo que se passe muito tempo, eu não vou achar um problema, digamos assim, para reaprender as regras e recompreender a dinâmica do jogo, né? Porque às vezes você entra no jogo, ele tem muita informação, esse jogo, querendo ou não, tem muita informação na mesa a princípio, mas aí em poucos turnos você já se liga como é que funciona, né? Mas aí, infelizmente, o endgame dele, né, o final da partida, ficou longo demais, né? Se alongou muito, mas aí por que isso acontece, né? As fichinhas que você pega lá, a bandeirinha que você pega, você escolhe ela, você não pega aleatório, então você vai pegar as bandeiras melhores, né, no começo, só que elas não são fortes o suficiente para valer a pena no local de uma ação regular que você faria, que seria ou pegar dinheiro, né, que é muito mais dinheiro do que vem nessas fichas, ou você colocar uma peça no tabuleiro, que isso aí vai ser potencialmente ponto, né? Lembrei de uma outra coisa que é interessante e que também é um potencial problema, né, é a parte de pontuação pelo controle de área. Os locais começam todos sem pontuação, e essa pontuação é variável por um tokenzinho lá que você vai colocar. Só que você só coloca isso aí quando entram 4 chaves em algum distrito. Aí isso é legal porque os jogadores têm controle de quando vai entrar essas pontuações. E é mais legal ainda porque você pode trollar o coleguinha. Isto é, tem um distrito que você nem foi, tá os outros 3 jogadores lá brigando por ele. Você nem foi lá, você pode investir em pegar a 4ª chave de algum outro distrito e pegar a pontuação pior e colocar lá. Esse tiro pode sair pela culatra, porque pode acontecer de chegar no final do jogo e nem todos os distritos terem pontuação. O que pra mim é o que ficou esquisito, né? Ficou esquisito porque você pode ganhar 0 pontos por ter controle de área numa região e não ter o token lá de pontuação, ou isso pode pular de 0 para 16, de 0 para 12, né? Então a variação até grande de pontos, tendo em vista que a pontuação na partida é 1 em 100, né? Então você ganha 10% aí por conta de uma chavezinha que você botou em um local, né, e conseguiu colocar um token lá, né? Então isso pode ser um problema, não sei como é com 2 ou 3 jogadores, mas pode ser um problema justamente com mesas com menos jogadores. Com 4, não aconteceu isso, mas quase aconteceu, de ficar um local sem pontuação. O que seria muito ruim para alguns jogadores. E aí o pessoal foi lá e investiu e conseguiu botar essa pontuação lá, né? Então, de modo geral, isso. Primeiro mordida aí para vocês, com Paris. Foi o segundo jogo que eu conheci no ano. Queria só trazer mais um ponto, que não é tanto sobre o jogo, mas é sobre a editora, a fabricação, né? Não sei. É o Mofo. Então esse jogo, para você que é do meio, talvez você queira comprar porque ele está saindo por R$100. Para você que não conhece, jogo de tabuleiro é mais caro do que isso, certo? Especialmente um jogo grande. Um jogo grande custa aí, um jogo desse tamanho custa R$250 a R$300. Então ele saindo por R$100 tem um motivo, certo? Ele pode vir mofado. E aí, eu acho esquisito você comprar um jogo com potencial de ser mofado, né? Pode ser algo vantajoso ou não. Se você não liga, ok, né? Mas eu não compraria porque eu acho uma prática meio absurda, né? A editora pegar o jogo, armazenar ele num local que tenha propício a mofo, né? Seja propenso a ter mofo, e aí você comprar um jogo mofado. A cópia que eu joguei estava mofada, dava para ver os pontinhos lá, mas foi tratada com sanol, né? Então se você é fã da dupla, ou se você acha muito legal esse estilo de jogo, né? Controle de área com muita interação e tal. Se você não gosta tanto de interação direta, talvez você se frustre, porque tem muito bloqueio aqui, muito bloqueio mesmo. E é um bloqueio que é bem na sua cara, assim. Não é interação destrutiva, o que para mim é problema, né? É tudo construtivo, você está sempre crescendo, mas é uma interação que você pode tirar muito ponto do jogador por conta de uma ação que você fez ou não, ou por conta de uma habilidade especial que você pegou, o oponente não pegou, né? Aconteceu lá na mesa, eu tirei 20 e poucos pontos de Dominico, 30 e poucos pontos, e ganhei pouco em torno disso, né? Porque eu bloqueei de propósito. Mas bom, é isso aí, espero que tenham curtido. O logo subiu um pouquinho, mas eu continuo batendo nele, né? Não sei se eu boto ele aqui, ou ali, aqui, assim, em cima, não sei, vou ver. Tchauzinho, até a próxima.